Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos aqui na nossa série de vídeos devocionais, estudos bíblicos sobre o livro dos Salmos. Começamos lá no Salmo 1, já estamos no Salmo de número 126. O título do Salmo aqui é um consolo para aqueles que choram. E é lindo, é mais um cântico de romagem, um cântico lindo que os peregrinos de Israel cantarolavam quando estavam subindo a Jerusalém para as festas judaicas, as principais festas judaicas. Eles iam cantando, louvando a Deus, entoando esses cânticos espirituais, a fim de consolidarem a sua fé e viverem realmente uma vida de adoradores, uma vida que agrade ao coração do seu Senhor, tá bom? Então, se você quer viver esse tipo de vida, abra o seu coração, deixa Deus falar com você através das Sagradas Escrituras, lembrando sempre que a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é inerrante, ela é infalível e ela é toda suficiente para mim e para você. A palavra de Deus é a bússola do crente, é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. Se a palavra de Deus não transformar você, querido, nada mais nesse universo fará isso. E tudo isso acontece através da ação do Espírito Santo operando nos nossos corações. O Espírito Santo opera através da palavra, pelo poder da palavra bendita do nosso Senhor. Então vamos que vamos, apertem os cintos, abra o seu coração, deixa Deus falar com você nessa manhã através do Salmo de número 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Versículo 4, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Coisa linda, né? Que lindo trecho da palavra de Deus. São apenas 6 versículos que têm lições maravilhosas para mim, para você, para cada um de nós. O tema central é aqui restauração. Um Deus que restaura, a restauração como uma obra divina. Esse é o nosso tema de hoje. Restauração é uma obra divina, é uma ação de Deus em favor do homem. Esse é o primeiro salmo da terceira trilogia, chamado Salmos de Retorno, ou Salmos de Restauração. É o 7º degrau desses cânticos de romagem. Esses 3 salmos abordam 3 assuntos. O Salmo 126, o retorno do cativeiro babilônico. O Salmo 127, a reconstrução de Jerusalém. E o Salmo 128, o repovoamento de Jerusalém. Então você vê que são degraus, são 3 assuntos distintos, um salmo interligado ao outro, trazendo à memória esses fatos históricos do povo de Israel. É interessante que esse salmo está num lugar adequado e muito apropriado. Ele segue o seu antecessor, o Salmo 125, que nós estudamos ontem, né? O cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos. E nós aqui o vemos removido deles para sua grande alegria, a alegria do povo de Deus. Então, aqui vemos um salmo pós-cativeiro babilônico, dos caldeus, da Babilônia. E esse intervalo entre o Salmo 90 para este é de aproximadamente 1000 anos, entre o Salmo 90 e o Salmo 126 que nós estamos vendo. Existe um intervalo de tempo, um gap aqui de 1000 anos. Aquele, Salmo 90, foi escrito por Moisés, 1500 anos antes de Cristo. E este foi escrito depois do retorno do exílio da Babilônia, cerca de 537 anos antes da vinda de Cristo. O rei Ciro publicou seu decreto no ano 537 a.C., fato profetizado por Isaías, em Isaías 44, 45. O profeta Isaías prenunciou a alegria do povo por ocasião da sua libertação
em Isaías 48, Isaías 49, e testemunhou esse acontecimento às outras nações, em Isaías 43, Isaías 44 e Isaías 52. Esse salmo fala de restauração e descreve 3 períodos na história do povo de Israel: o passado, o presente e o futuro. Os verbos no passado, presente e futuro servem como uma espécie de guia para a divisão desse poema. Primeiro, o passado, do versículo 1 a 3, uma história de salvação para contarmos. O povo relembrando a alegria da libertação e o reflexo que isso teve entre as nações ao seu redor. Em segundo lugar, vemos o presente, no versículo 4, um desafio presente a enfrentar. O povo retornando do cativeiro, enfrentando a carranca de uma grande crise, pobreza, desânimo, oposição de vizinhos, embargos do soberano da Pérsia. E num terceiro momento vemos um futuro, versículos 5 e 6, um investimento necessário a fazer, ou seja, o povo precisava investir, sair, semear, ainda com lágrimas, tendo a promessa segura de uma volta feliz, com abundantes frutos abençoados pelo Senhor. É interessante, Derek Kiner, um outro teólogo, ele esboça esse salmo da seguinte maneira: primeiro, os milagres do passado como medidas do futuro, versículos 1 a 3. Segundo, os lugares secos como rios em potencial, no versículo 4. Terceiro, o trabalho árduo e a boa semente como um prelúdio certo da ceifa, no versículo 5 a versículo 6. E é baseado em Derek Kiner, esse grande erudito, que nós vamos extrair aqui os pontos para trazer para o seu coração. Em primeiro lugar, primeiro ponto, os milagres do passado como medidas do futuro. Os milagres do passado como medidas do futuro. De 1 a 3. Nós vemos que o salmista aqui está olhando para o passado, com as lentes do retrovisor, para descrever a alegria da restauração. É uma retrospectiva aqui. É muito interessante isso. 5 verdades são vistas aqui: o conceito de restauração, o autor da restauração, o objeto da restauração e o resultado da restauração. E em quinto lugar, o testemunho da restauração. Então vemos lições preciosas aqui. Primeiro, uma intervenção do Senhor é maior do que a expectativa humana. Num primeiro momento, vemos isso no versículo 1. O povo de Judá tinha perdido a liberdade, a pátria, o templo, o culto, as festas. Nabucodonosor havia cercado a cidade de modo que ninguém podia sair nem entrar. E dentro dos muros reinou a fome, o desespero, a espada da morte. E os poucos que sobreviveram a esse massacre foram levados cativos à Babilônia. E os poucos que foram deixados ficaram em grande desprezo e miséria. É interessante que a invasão de Jerusalém pelas hordas de soldados caldeus foi medonha. Com o cativeiro, o povo foi entregue. Primeiro, a crise da desinstalação. Às margens dos rios da Babilônia, o que diz o Salmo 137. Eles foram arrancados do lar, levados para onde não gostariam de estar. Seus vínculos foram quebrados e eles perderam seus bens e a sua liberdade. Em segundo momento aqui vemos a crise da apatia coletiva, na parte B do Salmo 137. A apatia é o desânimo crônico, é a morte da esperança, é apostar que a crise é imutável, é aceitar o caos. Num terceiro momento vemos a crise da melancolia. Juntos eles formavam o coral do gemido, a orquestra do lamento, a sinfonia do soluço, e eles não cantavam, não sonhavam, não reagiam à crise. Mas num quarto momento vemos a crise da nostalgia. Lembrando-nos de Sião, é o termo utilizado no Salmo 137, parte D do versículo 1. Eles estão amargos com o presente porque não largaram o passado. E só cantam os cânticos de Sião em Sião, e eles penduram as suas harpas. Num quinto momento vemos a crise da mágoa incurável. Versículos 5 e 6, eles olhavam para o futuro apenas para pedir um holocausto, para pedir vingança. Mas o cativeiro tinha prazo determinado por Deus. Eram 70 anos e nenhum dia mais, nenhum dia menos, conforme profetizado em Jeremias 25, 12, Jeremias 29, de 10 a 14. O tempo era determinado. Deus quebrou o orgulho de Nabucodonosor. Abriu o coração de Ciro, rei medo-persa. Abriu as portas do cativeiro para os filhos de Israel voltarem à sua terra. A libertação
não é obra humana, é intervenção sobrenatural de Deus. O grande cativeiro foi interrompido por uma grande libertação realizada pelo grande Deus. Num segundo momento, vemos a intervenção do Senhor produzindo alegria indizível, alegria inefável. Versículo 2 diz isso. Na Babilônia, os judeus tinham perdido seus cânticos, pendurados as suas harpas, conforme o Salmo 137, de 1 a 5. Mas agora estavam gritando, rindo e cantando. O Senhor fez coisas extraordinárias, além do esperado. Ciro foi usado para esse propósito. Está lá em Esdras 1, de 1 a 3, Isaías 44, de 24, até Isaías 45, versículo 7. Os judeus sonhavam com o regresso à sua terra, estimulados pelas antigas profecias relativas a tal prospecto e por aqueles de seus companheiros de exílio. Vemos também descrito isso em Ezequiel 36 e 37. O efeito foi que a tristeza e as sombras do exílio foram substituídas por riso e cânticos entre o povo de Deus. No terceiro momento, vemos a intervenção do Senhor, produz impacto nos outros e torna-se poderoso testemunho entre as nações. Além do efeito sobre o povo de Deus, o regresso, o retorno de Israel à sua terra prometida, teve um efeito sobre as nações ao redor. Isaías havia falado do povo de Deus como sua testemunha, em Isaías 43 e Isaías 44, 8. Agora se proclamava às nações o que acontecera, e a explicação era: o Senhor os tem tratado de forma magnífica. É interessante, que vemos a manifestação do poder salvador de Deus no êxodo do egípcio e no regresso do exílio babilônico. E foi preparatório, como uma exibição ainda maior da vinda e obra de Jesus, o nosso Salvador. No quarto momento, vemos a intervenção do Senhor produz reconhecimento sincero no versículo 3. Grandes coisas foram feitas pelo Senhor, foram feitas em favor do seu povo, não contra o seu povo. Que o nosso coração se derrame em profunda gratidão e reconhecimento pela grande salvação que recebemos do Senhor. Será que você pode se alegrar? Será que você pode louvar a Deus pela grande salvação que nós recebemos do Senhor, assim como Israel, retornando do seu cativeiro, à sua terra prometida, que estava devastada, mas seria reconstruída debaixo do favor e da bênção do Senhor. Segundo pontinho que trazemos para vocês é os lugares secos como rios em potencial. Os lugares secos como rios em potencial. Segundo pontinho, versículo 4. Esse versículo aqui representa o período seguinte à restauração parcial, que aconteceu no ano 536 a.C., até a conclusão do novo templo em 516 também a.C. O período mais longo antes das reformas de Esdras e Neemias no século seguinte, 448 a 444 a.C. As dificuldades que o povo viveu no retorno foram muitas. Os samaritanos e outros povos ao redor de Jerusalém atormentavam os judeus, criando todo tipo de obstáculo para a reconstrução de Jerusalém. Haviam calúnias, armadilhas, pessoas que faziam fuxico para o rei sobre os judeus. O profeta Ageu exortou as pessoas que, em virtude da oposição dos inimigos, passaram a cuidar da sua própria casa, enquanto a casa do Senhor estava abandonada. Mas, nesse cenário cinzento, vemos o prodígio que Deus já havia realizado, instigando o desejo de que ele continuasse a operar em favor do seu povo. Esse versículo é uma espécie de oração por avivamento, e nós destacamos no versículo 4 5 lições importantes para mim e para você. Primeira lição: um passado de glória não é garantia de um presente glorioso. Um passado de glória não é garantia de um presente glorioso. Como assim, pastor? Eles estavam alegres pelas vitórias de ontem, mas ao olharem para o presente, a vida estava como um deserto. As vitórias do ontem não são suficientes para hoje. Ou seja, temos que andar com Deus hoje. Temos que ser cheios do Espírito Santo hoje. Temos que evangelizar hoje. Temos que investir na família hoje. Não podemos apenas celebrar as vitórias do passado. Isso é bom, é maravilhoso. Antigas bênçãos, lembre-se, não são suficientes para a vida hoje. Assim como antigas mágoas não devem estragar o presente. Sansão, por exemplo, era um jovem cheio do Espírito Santo,
mas cedeu seu coração ao pecado e terminou sua vida preso e cego. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas por não vigiar, adulterou, mentiu e assassinou. Os lugares dos grandes avivamentos ontem são palcos de igrejas mortas hoje. Nós somos uma igreja histórica, mas não vivemos apenas da história. Não basta a igreja ser chamada casa do pão. É preciso ter pão na casa do pão. E, num segundo momento, vemos que a sequidão hoje não é motivo de desânimo, mas sim de um clamor diante de Deus. Que é o que diz o versículo 4. É tempo de a igreja clamar como Isaías: ah, se os céus fendessem e tu desceste, Senhor. Isaías 64, 1. É tempo da igreja fazer como Elias, isto é, subir à presença de Deus, meter a cabeça entre os joelhos para orar, até chegar o tempo da restauração. 1 Reis 18, 41 a 46. Os avivamentos nasceram no ventre da crise. No Pentecostes, os discípulos que outrora estavam trancados com medo dos judeus, agora cheios do Espírito Santo, foram levantados com santa ousadia pelo próprio Deus. Em 31 de dezembro de 1739, um poderoso avivamento foi derramado na Inglaterra porque jovens estudantes de Oxford, conhecido como Clube Santo, clamaram ao Senhor por tempos de restauração. Em 1904, o jovem Evan Roberts clamou por um avivamento no país de Gales e Deus visitou aquela terra com copiosa redenção. Em 1966, Erlo Stegen experimentou um poderoso reavivamento na missão Kiawa Sisabantu, na África do Sul, como fruto de um profundo clamor por reavivamento do Senhor. Num terceiro momento, vemos que a restauração é a obra soberana do Senhor. Vou repetir, versículo 4, quando o autor diz restaura, Senhor, a restauração é obra soberana do Senhor. Nós não restauramos a igreja com decretos ou com leis. Nós não produzimos avivamento. O avivamento vem do céu. O avivamento não é agendado na terra, nem é controlado por homens ou por alguma igreja. O fogo do avivamento não é fabricado pelo homem. O vento do Espírito Santo não é acionado pelo homem. O avivamento é uma obra exclusiva de Deus, é fruto da soberana vontade divina e dos métodos aplicados pela igreja. São conhecidas as palavras, por exemplo, do grande autor E.M. Bounds, quando ele diz: nós estamos à procura de melhores métodos e Deus está à procura de melhores homens. Será que Deus pode encontrar você como um homem, uma mulher, segundo o seu coração, um homem, uma mulher que tem sede, desejo, anseio por avivamento? Num quarto momento, vemos que a restauração é fruto da oração fervorosa. Quando a Bíblia diz restaura, Senhor, a restauração aqui é fruto de oração. Hoje temos fome de livros, mas não temos fome de Deus. Temos livros sobre oração, pregamos sobre oração, temos uma boa teologia sobre oração, mas oramos pouco. Jesus orou e o céu se abriu. A igreja orou e o Espírito Santo foi derramado. Elias subiu ao Monte Carmelo e orou e a chuva desceu. É interessante que Spurgeon dizia que o segredo do seu ministério era a igreja em oração. A reunião de oração da igreja às segundas-feiras, à noite, era a usina de poder da igreja de Spurgeon. Um dos principais fatores do expressivo crescimento da igreja evangélica na Coreia do Sul é a oração de madrugada. A igreja evangélica precisa urgentemente de um avivamento e de uma grande reforma espiritual. Menos o homem e mais de Deus. Menos pecado e mais santidade. Menos show e mais adoração. Menos prosperidade e mais sacrifício. Menos debates e mais ação evangelística. Menos discurso e mais Bíblia. Menos estratégias e mais oração. Menos soberba e mais quebrantamento e humildade. Num quinto momento, vemos que a restauração é um milagre do Senhor. Como as torrentes no Negueb, diz o texto no versículo 4. Poucos lugares são mais áridos do que o deserto do Negueb. E poucas transformações são mais drásticas do que a de uma ravina seca que se transforma em torrentes de água. Esse pode ser o efeito de uma chuvarada, que pode também transformar o deserto em derredor num lugar de relva e de flores, da noite para o dia. Esse fenômeno, bem conhecido das enchentes súbitas no Negueb, servem de referência para o autor pedir o milagre da restauração.
Vale destacar que o Negueb é o maior deserto da Judéia. O deserto fica 11 meses secos, mas no mês das chuvas, as águas correm das montanhas, os leitos secos tornam-se correntes fluentes das águas que se precipitam dos montes, rasgam as areias do deserto, levando vida por onde passam. E assim é Deus. Deus pode fazer os rios do Espírito brotarem nos desertos da nossa vida. O Deus que fez a vara secar de Arão florescer, pode fazer o nosso deserto tornar-se uma fonte de vida em favor de outras pessoas. Da mesma maneira como o Senhor envia inundações para leitos secos de curvas de água no Negueb, depois de longos períodos de seca, também Ele pode encher o nosso espírito cansado e esgotado com dilúvios de santo prazer. É interessante que o versículo 4 é um pedido a Deus pela volta dos demais exilados. Aqueles que haviam retornado eram comparados a um fio de água que podia ser encontrado nos córregos do deserto de Negueb. A oração é por todos os exilados, para que o seu retorno seja semelhante às inundações da temporada de chuvas. E o terceiro ponto, o trabalho árduo e a boa semente como um prelúdio certo da ceifa. O trabalho árduo e a boa semente como um prelúdio certo da ceifa, da colheita. Versículos 5 e 6. Aqui o salmista fala do tempo do exílio como uma semeadura, da restauração como uma colheita. Ele faz um retrospecto das lágrimas anteriores que foram substituídas pela alegria. O período da dolorosa semeadura passou, a colheita chegou. Assim como o salmo começou, do mesmo modo ele termina com uma nota de alegria. Spurgeon, príncipe dos pregadores, diz que nos 2 últimos versículos esse salmo aponta para 2 verdades básicas. Primeira, o semeador angustiado, mas depois o ceifeiro alegre. Nesse primeiro momento, o semeador angustiado, os que com lágrimas semeiam, quem sai andando e chorando enquanto semeia. Aqui vemos a atividade de um semeador andando. A semeadura é dinâmica e exige sair e andar. Vemos aqui também a humildade do semeador, chorando, o solo está duro, o tempo está seco, ele não administra as circunstâncias, nem tem poder para fazer a semente germinar, mas sabe que se a chuva não chegar, perderá a semente. De igual modo, nós precisamos regar o solo com as nossas lágrimas. Precisamos aprender, o evangelismo das lágrimas com Jesus, com o apóstolo Paulo, com Robert McCain, com William Booth, e tantos outros servos de Deus ao longo da história do povo de Deus. Aqui vemos a fidelidade do semeador. Ele semeia, diz o texto. Ele leva a preciosa semente, ele age com fé, alimentado pela esperança, sabendo que a semente que se multiplica não é a que retemos, mas sim aquela que semeamos. No segundo momento, vemos o ceifeiro alegre, como se encerra esse salmo, a parte B do versículo 5 e a parte B do versículo 6. Com júbilo ceifarão, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. A colheita é assegurada, meus amados irmãos. O ceifeiro voltará e voltará com abundância de alegria. Ele trará a sua rica recompensa. As suas mãos estão prenhes de fartuosos feixes. Aquele que sai chorando, de certo voltará para casa com gritos de alegria. Os cristãos sempre lerão, versículo 6, tendo em mente a parábola do semeador, lá de Mateus 13, de 1 a 15. A semente é a palavra, e embora o semeador saiba que uma parte vai cair em caminhos estranhos, entre os espinhos, sobre a pedra, no meio do caminho, ele também sabe que uma parte cairá em terra boa e produzirá fruto de salvação, a 100, a 60 e a 30 por 1. Que você guarde isso no seu coração. Esses 3 princípios que aprendemos aqui em nome de Jesus. O terceiro princípio que aprendemos, o trabalho árduo e a boa semente como um prelúdio certo da ceifa, versículos 5 e 6. O segundo ponto que estudamos aqui e que descrevemos 5 momentos foi os lugares secos como rios em potencial no versículo 4. E o primeiro pontinho que iniciamos aqui o nosso estudo são os milagres do passado como medidas do futuro, do versículo 1 ao versículo 3. E o nosso tema é que a restauração é uma obra divina. Que você guarde isso no seu coração. Que você clame por avivamento à sua vida, à sua igreja, ao povo de Deus, a todos aqueles que necessitarem
que eu e você sejamos avivalistas, restauradores, reparadores de brechas, edificadores de lugares que outrora estavam caídos, arruinados, destruídos, que possamos ser um instrumento poderoso nas mãos do Deus que restaura, porque a restauração é uma obra divina. Amém? Quero mandar um abraço para a Dariane Virgens, a Larissa Lanes, a Mase Atleta, a Débora Miante, a Romilda Ruiz, o Davi Renan, o André Basso, 78, a Carol Tait. Todos os nossos amados irmãos estão aqui online conosco. Que Deus os abençoe tremendamente. Aqui no link de descrição tem todas as informações do nosso ministério, horário de culto, endereço da igreja, as nossas mídias sociais, as informações de como você pode contribuir conosco, exercer generosidade, ajudar, apoiar. Venha se engajar conosco nesse ministério lindo que trabalha com pessoas, com vidas, que prega o evangelho, que ensina a palavra de Deus de forma eficaz, tanto de forma literal, real, pessoal, mas também virtual através da internet, utilizando esses meios eletrônicos para abençoar milhares de vidas ao redor do mundo afora. Você pode se engajar conosco, as informações estão aqui embaixo. Faça isso, seja um semeador e você vai ver que a colheita de Deus será abençoada sobre a sua vida. Também deixa aqui nos comentários de onde você está nos assistindo, o que você achou desse vídeo, o que Deus falou ao seu coração. Compartilhe esse vídeo, aperta aqui no aviãozinho, compartilhe para todos os lados. Se você está no YouTube nos assistindo, aperta no joinha, aperta no sininho, dá um joinha, siga o nosso canal PR Giovanni e os nossos canais da nossa comunidade. Instagram, Facebook, YouTube, Igreja Casa na Rocha. Estamos também no Spotify, com 2 canais, o canal da igreja, o canal do Pastor Giovanni. É só procurar lá, Pastor Giovanni Júnior. Você vai entrar no nosso canal, Igreja Casa na Rocha. Também vai encontrar o nosso canal, tanto no Instagram, YouTube, Facebook, Instagram. E todas as nossas mídias sociais estão à disposição para abençoar o seu coração. E queremos terminar, é claro, com oração. Nada melhor do que orarmos por restauração. Pai, no nome de Jesus, a palavra de hoje tem como palavra-chave a palavra restauração, avivamento. O Senhor que restaura o seu povo e renova todas as coisas segundo a tua graça e a tua misericórdia. Por isso eu quero colocar a vida de cada irmão e irmã que estão nos assistindo, sejam tocados, sejam abençoados pelo Espírito Santo. Senhor, liberta os cativos, aqueles que estão presos em grilhões, em amarras, em laços demoníacos, sejam libertos, restaurados, curados, tocados pelo teu poder, ó Deus. Manifesta o teu poder, a tua glória. Assim como o Senhor fez com o povo de Israel no Egito, assim como o Senhor fez com o povo de Israel voltando do cativeiro, assim como o Senhor derramou do teu Espírito sobre a igreja primitiva, abençoando o teu povo e ao longo da história da igreja, faz isso novamente, reaviva a tua obra, reaviva o teu povo, restaura os teus filhos de todas as suas mazelas, lutas e dificuldades. Pai, nós te pedimos essa graça, ser conosco, nos abençoa, nos prospera. E, ó Deus, derrama o teu favor, a tua bênção, a tua graça e a tua glória sobre cada um de nós. É o que nós te pedimos de todo o coração. Em o nome de Jesus. Amém. Amém.